Graça e paz, irmãos. Como é bom estar em um lugar onde a liberdade, irmãos, como é gostoso esse lugar. O Senhor, há um mês e uma semana, o Senhor me fez levar a estudar Malaquias. E eu queria estudar essa carta em 5 dias. E eu não consegui sair do 2º versículo. Eu já tinha ministrado sobre essa carta, sobre esse texto. Mas de repente o Senhor me saltou uma palavra. E essa palavra, ela começou a reverberar no meu coração e me gerou um peso. Então eu fui estudar essa palavra, compartilhei com alguns ministros da casa sobre aquilo que o Senhor estava queimando no meu coração. Irmãos, de verdade que eu não tenho toda a clareza ainda daquilo que o Senhor está falando comigo através desses 2 versículos. Então eu queria pedir aos irmãos que cooperasse comigo em qualquer momento, por favor. Se há necessidade, por favor, podem tomar o microfone e cooperar, porque de verdade eu sinto um peso nessa manhã, irmãos. Eu sinto um peso nessa manhã, e não é um peso de culpa, não. É um peso de poder carregar algo que o Senhor vai falar nessa manhã. Malaquias capítulo 1, versículo 1 e 2 e o 3. Então, por favor, se os irmãos puderem me ajudar, para que nós possamos acessar, irmãos, toda a verdade que o Senhor está liberando nessa manhã. Se você sentir algum incômodo, alguma distração, toque no seu irmão do lado e peça para ele orar por você. E eu tenho muita certeza que o Senhor trouxe essa palavra para os nossos dias. E o texto ele diz assim, irmãos: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó e odiei Esaú. Fiz dos teus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais dos desertos. E a palavra que me chamou a atenção no dia, irmãos, foi essa palavra peso. E logo veio na minha cabeça a mensagem do profeta Dani sobre patos divinos. Então, Fábio, logo corri e fui pesquisar a palavra, porque essa palavra, ela me comoveu por dentro. Mas essa palavra não é catos, não é patos divino.
Essa palavra é massá, em hebraico, que vem de uma raiz nasa. E o significado dela é um pouco mais agressivo do que patos divino. Porque essa palavra, ela fala levar, suportar aquilo que é carregado, uma carga, um fardo, algo pesado que alguém recebe para transportar. Massá é a responsabilidade espiritual colocada por Deus sobre o profeta. Um peso de revelação. Era algo que Deus colocava dentro dessa pessoa. Parece que não é algo que você pediu, mas é algo que o Senhor abriu e colocou dentro. E aí me fez lembrar de Jeremias, quando eu comecei a pesquisar, Rafa, sobre se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais do seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente. E aí eu fiz a comparação, eu perguntei, Senhor, qual a diferença? Mas eu perguntei em pesquisa, qual a diferença entre patos divino e massá? Patos é esse sentimento, aquilo que o Dani ministrou com a gente com muita maestria, é um sentimento, é esse encargo de receber o anseio do Senhor. Mas massá é como a vida de Oséias, não é só receber um sentimento, é a experiência envolvida com a palavra. É eu sair e buscar Gomer, a prostituta, e casar com ela. A minha vida virou a experiência dessa palavra. Mas é eu ser traído por ela, e o massá é esse patos divino misturado com essa experiência, é eu sentir o que Deus está sentindo, é ele se sentir traído, mas ele ter que ir lá, porque o Senhor falou, busque ela de volta, porque é assim que eu faço com Israel. E a vida dele ter que ir lá, e quando ele fala do perdão de Deus, ele fala com propriedade. Ele não fala só um recado, um sentimento, é algo que está cicatrizado, é algo que está marcado, é algo que está rasgado nele por dentro. Essa era a vida do profeta. Não esqueça, irmãos, eu vou começar do princípio dizendo, somos uma comunidade profética. Massá é Jeremias sentindo um fogo ardendo, porque era o fogo que corria no coração de Deus. É o profeta que andava com as nádegas de fora, porque era assim que o Senhor estava vendo a situação. Então eu imagino nesse texto Malaquias dizendo, peso da palavra do Senhor contra Israel. É Jeremias sentindo essa dor do coração de Deus, mas a sua vida virou isso, a ponto dele olhar para o povo e ver o descaso do povo, olhar para o povo e perceber o povo tratando a mesa do Senhor, o pão do Senhor, o nome do Senhor, e Jeremias sentia isso em seu corpo. Só que os dois, o patos divino e o massá caminham junto. Eles são expressões diferentes nos textos, mas eles caminham lado a lado, Rafa. Porque enquanto o massá está acontecendo na vida dessa pessoa que encarnou isso, que o Senhor fez uma cirurgia espiritual, abriu ele, colocou dele o peso de uma palavra. Isso é muito poderoso. Que o Senhor nos encontre nesse dia, irmão. Quem vai correr dentro da igreja com
eu quero sentir a dor da chacina, das mortes. Senhor, eu quero viver isso em minha carne, para que quando eu interceder, quando eu clamar, não seja palavra jogada ao vento, mas seja verdadeiramente uma vida carregada do que o Senhor está sentindo. E eu fiquei 3 dias só nessa palavra, irmãos, dizendo: Senhor, como eu lia essa palavra sem sentido, mas isso agora, como eu vou viver depois disso? Como eu vou acordar de manhã quando eu entendi isso agora? Como eu vou trabalhar entendendo isso, Senhor? Usando uma palavra, estragou meu dia, estragou minha semana, porque agora isso faz um sentido. Não é somente viver, não é somente acordar, não é somente interceder, não é somente orar, é algo mais além, irmão. É águas profundas que nós entramos. Não é mais só levantar um clamor, não é mais só colocar a mão numa bandeira, é se envolver, é ter a experiência, é agarrar as cicatrizes. Meu Deus, então, quando eu entendi que o Senhor está nos chamando por um lugar profético, um lugar aonde não são emoções somente, aí eu perguntei: Senhor, como estava o coração de Malaquias? Ele disse: eu vou ler para você. Eu vos amei. E o texto é: eu vos tenho amado. Vocês estão fazendo isso comigo. Olha como está a minha mesa, olha as ofertas, mas eu ainda tenho amado vocês. Isso me constrangeu por dentro, como se o Senhor dissesse: e vocês me perguntam em que eu tenho vos amado? Esse tempo, irmão, de Malaquias, eles tinham vindo do exílio já. O Senhor tinha arrancado eles já da Babilônia. Eles já tinham vindo, eles já tinham reconstruído o templo. As coisas já estavam acontecendo natural, mas eles tinham se esquecido, perdido, não tinham acessado esse lugar. Então ele diz: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia amei Jacó, mas eu odiei Esaú. Não eram eles filhos da mesma mãe? Não vieram do mesmo ventre? E essa palavra odiei, isso, Senhor, o que é isso? Mas esse amei, Jacó viveu, Esaú viveu muitos anos antes, mas ele está trazendo um exemplo para nós. E eu fui estudar esse, eu fui falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Isso falou muito comigo. E eu vou falar um pouquinho do que o Senhor falou comigo, para trazer isso como uma referência para casa. Aqui, o primogênito era Esaú. Jacó nasceu agarrado num calcanhar. E eu perguntei para o Senhor: Rafa, por que o Senhor odiou? E essa palavra odiou vem de, não é ódio de um sentimento, mas é de deixar de lado, de abandono, no sentido de deixar ele a seu caminho. Eu disse: mas por que, Senhor? Ele disse: porque a primeira coisa que aconteceu com Esaú, ele negociou, ele vendeu a primogenitura por um momento de fome, de um momento de dificuldade, de agora, temporário, de uma ansiedade, por causa do momento. Ele vê as suas dores momentâneas, e ele troca, ele negocia com Jacó a primogenitura. E quando eu trago isso para a nova aliança, o que é a primogenitura para nós, irmãos?
é Cristo. Quantos de nós, irmãos, e aí é para casa, estamos vivendo à base das nossas necessidades, das nossas ansiedades momentâneas? Eu, por exemplo, estragar tudo que o Senhor estava fazendo, porque em abril do ano passado eu queria ir aonde o Senhor tinha dito, mas graças a Deus que eu tenho um pai que sentou comigo, disse: meu irmão, deixa tudo estourar, deixa tudo atrasar, não se importa com isso, nós estamos juntos, mas nunca vá por uma necessidade, uma ansiedade. Eu estava trocando a primogenitura do Senhor, aquilo que é prioridade principal. Esse homem trocou o que era eterno, a primogenitura, que ela vem com alguns detalhes. Primeiro, ela vem com dupla porção. E o que o Senhor falou para mim? Intimidade mais profunda. Está buscando mais intimidade, irmão? Eu estou atrás disso desesperado como um cavalo, irmão. Eu quero mergulhar mais, eu quero ir para o lugar. Então não importa o que está acontecendo nesse momento ao meu redor, irmão, eu estou focado naquilo. E você, irmão, nós estamos convidando você nessa manhã para não somente fazer uma intercessão, não somente chorar, mas ter uma sá dentro de você, uma cicatriz cravada, se envolver com ela, ter a experiência. Porque quando você levantar a sua mão para orar, é o peso da palavra do Senhor. Aleluia! Outra coisa que o Senhor falou, que vem com a porção dobrada, mas vem com a responsabilidade. Porque o primogênito, aquele que recebia primogênito, ele tinha a responsabilidade da família. O Senhor nessa manhã pode estar nos chamando, e eu acredito, para que você que está sentado na última cadeira, e talvez você diga: Senhor, mas eu estou passando tantos problemas. Você está olhando como esse homem Esaú. Terceira coisa que eu diagnostiquei, o Senhor falou comigo: ele era responsável da genética, linhagem, da posteridade. É como se nele ficasse cravado algo a partir da sua decisão. Vou gerar nas próximas gerações algo que eu estou estabelecendo sobre a terra. Mas para isso, Esaú, você não tem que ser somente o primeiro. Você tem que carregar um maçã dentro de você. Você tem que carregar as experiências. Você tem que carregar as cicatrizes. É como Paulo dizendo: não me detenha, eu carrego as cicatrizes do Evangelho. E eu disse: Senhor, mas Jacó foi tão bagunçado, Senhor. Ele disse: mas ele lutou pela primogenitura, e sobre ele eu estabeleci uma descendência, eu fiz uma aliança. Então, irmãos, não estou fazendo aqui apologia ao pecado e nem a malandragem, não. Mas ao coração dele que diz: Senhor, se fores comigo, e aí eu perguntei: Senhor, essa palavra odiou, ela é muito pesada aqui no texto. Ele disse: pesquisa sobre aonde está Esaú hoje nas nações. Eu disse: Jacó, eu sei onde está. Na história eu vejo Jacó e a sua descendência caindo, levantando, errando. Obrigado. Mas eu vejo o Senhor cumprindo uma aliança, sempre levantando uma genética, guardando a genética de Cristo, cuidando da linhagem,
E o povo de Israel errava, mas por causa que um homem decidiu e tomou isso como uma posição, a genética estava guardada. Até chegar à igreja hoje, o Israel do Senhor. Porém, Esaú se tornou Edom. E Edom foi uma tribo guerreira, mas que sempre sofria. O texto vai dizer: ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e eles lhe chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não existe mais Edom. Edom, Rafa, foi diluído entre as nações. Não existe uma descendência específica. O Senhor deixou de lado. E o Senhor está dizendo para esse povo de Malaquias, e Malaquias está com esse sentimento dentro. Esse era o maçã de Malaquias, esse olhar para Esaú e Jacó, esse vislumbre disso era aquilo que ele carregava e o que ele precisava transmitir com a vida dele. Malaquias começa a declarar: o filho honra o pai, o servo o teu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Era isso que Jeremias estava sentindo. Não era somente entregar um recado, não era somente assim diz o Senhor, era algo que ele estava marcando com experiência. Diz o Senhor dos Exércitos aos sacerdotes que desprezai o meu nome. E vós dizeis: em que me tem desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizei: a mesa do Senhor é desprezível. E aqui o Senhor falou comigo, AP, porque o Senhor está me dando a segunda oportunidade de ir para lá. Era como se o Senhor dissesse para mim: não despreza o meu nome de novo, não faz da minha mesa pão impuro, leva pão puro para aquele lugar. Não ofereça de novo animais com os olhos furados e nem com a perna manca. Mas sai isso, irmão. É isso que eu estou sentindo. Nesses últimos dias estou sendo possuído por isso. Estou sendo consumido por essa gana, por esse desespero. Não dá vontade de acordar de manhã para trabalhar, dá vontade de acordar de manhã e sair correndo para Ele. Trabalhar para mim é um desespero. Eu quero isso, eu não quero fazer do nome do Senhor como eu fiz a primeira vez. Por isso que um turno não é só mais um turno. O turno é minha oportunidade de gerar essa experiência por dentro e dizer: Senhor, quando eu abrir a minha boca, vai ser carregado com isso que o Senhor está gerando em mim. Irmão, você não sabe a raiva que eu fiquei do AP ontem. Quando ele falou assim: ó, irmão, minha voz não está muito legal, não vou falar sobre isso. Eu falei: não acredito mais uma vez. Até 15 dias. Vou orar por alguém: Senhor, abençoa a Rô, mas a Espanha. Não, peraí, é a Rô, cara, é a Rô. Porque isso possuiu, irmão. Mas, irmão, sabe por que eu estou falando tudo isso para chegar aqui? Nós temos palavra para Belém, nós temos palavra para Cacoal, nós temos palavra para pastores que viriam, e eu sou resposta dessa palavra, mas eu não sou o primeiro nem o último.
Nós temos palavra para a Alemanha. Nós temos uma jovem dançando no quintal. Nós temos palavra para a Inglaterra, nós temos palavra para tantos lugares, tem palavras, irmão. E na minha mente, querido irmão, eu fecho o olho, eu vejo um redemoinho sobre nós assim, sabe, irmão? E palavras ao vento correndo. E sabe, o meu grito é: Senhor, se eu preciso de uma palavra dessa, ai, me encontra aqui hoje. Massá, esse peso da palavra é você dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor encontrou alguém aqui? Não. Talvez como eu digo, eu não estou ainda, querido, preparado para tudo aquilo que vai acontecer lá. Mas uma coisa eu digo ao Senhor: estou apto, Senhor, e disponível. Pode contar comigo. Só que o que acontece, irmãos, é que qual dos irmãos aqui, que talvez não tenha uma palavra específica para lá, mas escutou no seu fundo do coração: eu preciso levantar vozes. E aí o redemoinho é assim, sabe quando uma palavra ela está murchinha? Essa é a visão. E a gente começa a declarar. O Senhor coloca uma Massá dentro de alguém, e ele começa a sentir um peso, uma dor, um clamor, e começa a lançar, e desesperadamente ele não consegue fazer outra coisa, até que essa palavra aqui é peso, irmão, e ela... Quantos nessa manhã está sentindo isso agora? De fato, irmão, sem emocionalismo. Quantos de fato estão sentindo palavras sobre a liderança da nossa casa? E dizem: Senhor, eu preciso pagar um preço. E esse preço eu não estou dizendo, querido, troca de barganha. Não, é essa experiência de você daqui um ano dizer: meu Deus, a irmã Luana pisou lá, mas eu sei o que eu chorei. Eu sei o que eu carreguei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou. Quem sou eu na fila do pão? Mas o Senhor me encontrou. Não foi porque eu nasci primeiro. Foi porque o Senhor encontrou meu coração disponível. Foi porque o Senhor disse: abandona tudo por isso, filho. Isso é um Massá, irmão. É esse peso. É isso que nós precisamos carregar a nossa casa, irmãos. Não somos melhores. O AP cansou de dizer isso para nós, mas o AP trouxe uma mensagem quando ele chegou de viagem, que existia uma janela aberta. Quem lembra? E naquele dia eu disse: Senhor, se o Senhor suspirar a Espanha, suspira no meu coração. Se o Senhor for pensar, imaginar assim, pensa em mim, Senhor. Não que os meus irmãos não possam, mas eu quero ter essa oportunidade, irmão, de honrar o nome do Senhor e a sua mesa, porque na mesa do Senhor há um pão, se chama Cristo. Esse pão não é desprezível. Essa nação precisa do pão verdadeiro. E quando eu comecei a estudar sobre essa palavra peso, irmãos, estudei à noite, acordei, vim para o culto de manhã, mas antes acordei cedo, pesquisei sobre isso, porque isso estava muito forte em meu coração. E a presença do Senhor naquele dia no culto estava muito forte. O Dani subiu para ministrar. Compartilhe isso com o pastor Isaías, e eu acho que compartilhe com o Dani primeiro e depois com o pastor Isaías. E eu quero finalizar a palavra aqui. E o Senhor, eu estava ali, e o Senhor falou nitidamente para mim, irmãos. Ele me deu uma frase e um sentimento, Rafa. A frase é: não vos surpreendeis
se nesses dias eu levantar em vossas casas crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, e colocar dentro deles um peso da minha palavra. Por favor, julguem isso no Senhor. Quando eu compartilho com o pastor Isaías, o pastor Isaías diz: mas isso é bom, pastor Fábio, porque todas as gerações serão tocadas. Mas se não for o sentimento do meu coração, e aí por favor julguem isso, porque o sentimento vai ser assim. Não se espante se amanhã a sua filha acordar e dizer: mamãe, eu estava sentado em uma parafita e um rio passava e eu vi algumas crianças com colares de pena e eu comecei a falar uma língua que eu não entendo, mamãe. Papai, eu estava em uma rua e havia homens, mas era uma rua, papai, sem asfalto, e eram casinhas velhas, e o sentimento era: isso vai ser uma denúncia contra vossas casas, porque é para vocês que eu dei essa janela, e como vocês não querem entrar, vou ter que sustentar a próxima geração. Se você estiver na janela, pule, salte de alegria, porque o Senhor está mexendo com toda a geração. Mas se, irmão, você está como Esaú, por causa do imediatismo, você está trocando aquilo que é o pão da primogenitura, e você não está gerando aquilo que o Senhor está te dando a oportunidade, um maçã de ter a experiência, e não somente um sentimento, mas ir mais além. Isso será como um julgamento contra nossas casas, Fabinho. Eu disse ao Senhor: Senhor, não quero que o Caio comece aonde eu deveria começar. Eu quero que o Caio comece aonde o Senhor decidiu que eu vou parar. Então nessa manhã, querido, o apelo nessa manhã é por arrependimento. A nossa comunidade, ela sabe ir no profundo, mas agora ela precisa gerar experiência e autoridade, como o AP nos disse. E como é isso? Senhor, eu quero o teu maçã. Eu não quero só interceder por um lugar, ou por uma pessoa, por uma situação, ou por uma demanda que está no nosso meio. Não, eu quero ter experiência disso, Senhor. Se tiver que pagar do bolso, eu vou pagar. Se tiver que sentir dores, eu irei sentir. Se tiver que trocar, eu irei trocar. Não importa o custo, eu quero a experiência, porque é ela que não vai deixar levantar uma próxima geração para ter que passar o que nós deveríamos ter passado. Julguem no Senhor, irmãos, por favor. Porque nós precisamos nos levantar, irmãos. Talvez se você está aqui, irmão, nessa manhã, porque a tribo de Edom sumiu. Se você está aqui nessa manhã, irmãos, e de alguma maneira essa palavra moveu o teu coração, e você foi encontrado sem buscar essa experiência, eu disse para vocês uma coisa bacana: eu não estou ainda totalmente preparado, mas o Senhor falou para mim: no corpo tem tudo o que você precisa. E da boca de vocês eu já ouvi isso milhares de vezes, não tenho nenhuma dúvida disso. Tudo que falta, meu irmão, está sobrando no corpo. Então, irmão, tudo que falta para você está sobrando no corpo. Não podemos somente ter só sentimentos. Nós precisamos se envolver com a causa, que ela se torne cicatrizes dentro de nós, que ela se torne marcas para que o mundo possa ver que as palavras que estão soando nessa manhã, jovem, adolescente, homem e mulher,
você possa dizer: Senhor, vou encher ela com a minha intercessão, com a vida, até ela descer para a terra e se tornar real. Então, irmão, se você está aqui, você também não quer que a próxima geração tenha que viver o que nós precisamos viver nesses dias. A janela está aberta. Quem vai entrar nela? Quem vai se posicionar nela? Não olhe o custo, não olhe o preço. Quem vai entrar nela? Quem vai entrar nela? Quem decidiu nessa manhã: Senhor, eu não quero só viver de sentimentos, não quero só viver de expressões, eu quero ter a experiência, Senhor. Eu quero ter as cicatrizes, eu quero ser consumido por ela. Nos batiza de arrependimento nessa manhã, Senhor. Nos batiza de arrependimento nessa manhã, Senhor. Senhor, não deixa levarmos os nossos dias como se fossem dias aleatórios. Não estamos vivendo dias aleatórios, Senhor. Não deixa passar na minha casa, Senhor, o tempo de eu entrar nessa janela, de eu abraçar essa causa. Não passe de nós, Senhor, a janela está aberta. Traga sobre nós esse peso da palavra, que a palavra liberada sobre nós, ela tenha realmente essa substância. Encargos que o Senhor já colocou dentro desses irmãos, e por algum motivo, pelos dias, pela vida que estamos vivendo, talvez distraídos, o Senhor está nos alertando nessa manhã. O Senhor está nos exortando em amor, porque o texto diz: eu vos tenho amado. Desce sobre nós esse peso agora, Senhor. Que nós não levantamos daqui desse lugar somente com mais uma experiência de um culto, não. Que essa experiência, ela mude a nossa vida inteira. Ela mude toda a nossa vida, todos os nossos planos, tudo que já programamos. Pessoas possuídas a ponto de desespero do Senhor nos invadir. Faz da nossa vida, Senhor, o seu falar às nações. Traz o peso disso, Senhor. Mas também traz, Senhor, a dupla intimidade. E nós possamos entrar nesse lugar de intimidade tão grande, de responsabilidade pela família, de preservar a pureza que o Senhor tem colocado entre nós. Que a janela não se feche, pastor Renato. Senhor, nós queremos orar nessa manhã. Para que a sua palavra caia em nossos corações com toda a carga que ela carrega em si mesmo. Nós não podemos gerar absolutamente nada, Senhor, apenas a partir de informações, de dados, de estatísticas. Nós precisamos que a tua palavra caia como um peso sobre os nossos corações. E aí sim a palavra mesmo irá gerar em nós o encargo para que possamos manifestar a sua vontade em qualquer lugar, sobre qualquer causa que o Senhor tem nos chamado.
Oramos por cada irmão, cada irmã, Senhor, que está dizendo sim. Então, em nome de Jesus, gera em cada um de nós, com o peso da palavra, um chamado específico para que possamos nos comprometer com a causa do Evangelho, com o coração de Deus, e ver a sua glória se manifestar nas nações da terra. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, para que eles sejam como hospedeiros, carregadores da palavra e do peso da sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Volte para o seu lugar, aleluia. Aleluia, meus irmãos. Que a palavra do Senhor gere em nós o que é necessário para que possamos, como ferramentas do Senhor nas suas mãos, cumprir a sua vontade. Amém? Eu queria que você gravasse uma coisa. Quando nós estudamos, meditamos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele tem uma linguagem própria, porque o Antigo Testamento ele tem uma característica mais profética. Está entendendo isso? Estão conseguindo me ouvir bem? O Antigo Testamento tem uma linguagem que é mais enigmática, mais poética, porque ele tem uma essência profética. O Novo Testamento, ele tem uma configuração apostólica. E por isso você vê narrativas factuais, que a linguagem é objetiva, é direta. Então, essa mesma expressão, ela vai aparecer no Antigo Testamento de diversas formas, não apenas pela palavra massá, mas por várias outras palavras, porque tem uma questão mais poética envolvida no texto, porque ele tem uma característica profética. O Novo Testamento chama essa expressão de visão celestial. Eu queria que você gravasse isso, porque isso será muito importante para a nossa edificação. Eu já falei sobre isso aqui, já falei, preguei, ensinei algumas vezes, mas talvez você não se atentou que a expressão visão celestial, ela é imprescindível para irmos até o fim da jornada, cumprindo a visão de Deus. Amém? Que a visão celestial caia sobre você e ocupe completamente seu coração. Só alguém que teve uma visão celestial é capaz de colocar a própria vida em risco por aquilo que recebeu do Senhor. Por isso, se você não tem uma visão, você precisa estar conectado com uma visão celestial. Porque senão tua vida fica só no campo da mediocridade. Você faz só o que é normal, mas nunca consegue ir até onde a tua vida é provada. Para ter condições de ter a vida provada e continuar, você precisa ter sido possuído por uma visão celestial.
Não que as expressões do Antigo Testamento não sejam boas, são maravilhosas, mas é que visão celestial é o combo de todas elas juntas. É muito mais poderoso. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão celestial. Vocês estão aí? Grave essa expressão. Ah, mas eu tenho 80 anos. Se você recebeu uma visão celestial, já era. Mas eu tenho 10 anos. Se você recebeu uma visão celestial, você, criança, não vai prestar para mais nada. Sua vida só vai servir se for para ver isso se cumprir. Não é sobre idade, não é sobre capacidade, é sobre fidelidade à visão celestial. Amém?